Estimados vizinhos, como estão vocês? Começa agora mais um episódio do nosso Papo com os Dubladores. Hoje nós vamos receber Cecília Vidal. Ela tem muitos personagens diferentes para poder conversar com a gente entre animações, séries, filmes, e ela vai contar um pouco dessa trajetória, sobre um pouco dos trabalhos dela. Um dos mais marcantes é a Doutora Brinquedo. Então, assim, eu tenho certeza que você que ama dublagem, que é apaixonado por filme, por série, vai amar esse nosso bate-papo aqui no nosso Papo com os Dubladores. Então, sejam todos bem-vindos. Deixe aí no comentário qual cidade, estado você nos assiste. E deixe também, claro, a sua pergunta para Cecília, dúvida, sugestão, para a gente poder conversar. Deixa eu chamar ela aqui para a gente poder bater o nosso papo. Sejam todos bem-vindos em mais um Papo com os Dubladores aqui. E nosso canal do YouTube, posterior ao dia que é feito a live, fica salvo depois das 19 horas lá no nosso canal do YouTube. Olá, Cecília, boa noite. Oi! Me vê bem, me escuta bem? Escuto. Peraí que agora eu tô na missão Ó, no de virar a layout, eu acho que câmera. fica em cima aqui, ó. Fica aqui em cima, tem uma que você vira pra você. Cadê? Na parte de Vamos cima, ver. eu acho. Será que é aqui pra baixo? Peraí. Senão a gente vai ter que fazer de... Eu Peraí. acho que Ai, fica na parte de cima. Tem um botão tipo de virar, assim, ó. será? Tem, Peraí, aqui embaixo mesmo, ó. não tá aparecendo pra mim. Eu Ou será que vou sair e você chama de novo? chamo sim? Fechou. Beleza. Deixa eu tentar chamar a Cecília de novo. Mas vocês que estão nos assistindo, ajuda aí. No layout, ele aparece ali mesmo, não é? Ali em cima. O Instagram, ele muda algumas coisas de posição. Mas eu acho que é isso mesmo. Aê! Agora apareceu aqui. Agora. Aê! Boa Deu noite, Cecília. certo. Obrigadão, tá? Obrigadão E por aí, aceitar esse gente? convite. Como é que tá Pronto. por aí? Tudo certo? Aê, deu certo. Venci a tecnologia. Eu passo uns apertos de vez em quando, tá? Eu passo uns apertos. Nossa, nem me fale. Agora ainda mais, né? Parece que a cada dia tem uma coisa diferente nesse Instagram, eu sofro. Não, teve um dia, eu tava conversando com a Angélica Santos, e Aham. aí eu mutei o meu microfone, porque tinha um cachorro, tava ouvindo ela. E aí eu Hum. esqueci que eu tinha mutado. E ela tá assim, eu não tô te ouvindo. E eu perdido, Ai, meu Deus. eu não sabendo o que tá acontecendo. Ah, Cecília, super não. bem-vinda, tá? Desde 2020 que começou, né, essa questão de tecnologia, tá avançando, não sei o que, eu fico perdidaça. Ainda mais agora que, quando inventaram o estúdio remoto, Aham. meu Deus, Mas você às tá vezes falando isso? E quantos anos você tem, Cecília? eu tenho 21. E olha que eu tenho É um bebê. 21. É, a minha mãe fala, mas você nasceu na era da tecnologia. Aí eu falo, não é bem assim, não. E esse papo de estúdio remoto é algo bem interessante, né? Como é que você fez para poder adaptar essa novidade? Então, foi uma loucura, assim, pra ser bem sincera. Começou logo quando a pandemia começou aqui no Brasil, logo os estúdios tentaram, né, remanejar para tentar fazer as gravações, continuar com os projetos. Na época que isso começou, eu não estava no Brasil, eu estava fazendo intercâmbio. Então, quando eu voltei para o Brasil, que foi mais ou menos em julho, Uhum. aí eu peguei assim, já o pessoal, todo mundo com home studio, com microfone, sabe, montou, improvisou em casa um cantinho para dublar. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso agora? Né? O que que eu faço? O que que eu faço? Aí a minha sorte foi que a minha irmã, a Júlia de Brito, e o Gabriel Martins, que é um grande amigo meu da dublagem, eles já tinham montado estúdios. Então, eu fui nesse período, enquanto eu me ajustava, indo na casa do Gabi dublar, indo na casa da minha irmã dublar, até eu montar o meu. E aí eu tive que contratar uma empresa para montar uma acústica.
refazer o computador, né? Um computador decente para dublar, então aprimorar ele, microfone. No começo, assim, era perrengues, né? Aham. Ai, mas o áudio não tá indo legal, o que tá acontecendo? Vários, né? O diretor lá, não tô te escutando, Cecília. Eu falei, ai meu Deus, o que eu faço? Mas agora tá indo tudo bem. Até porque os estúdios também voltaram presencial. Aham. Mas algumas coisas que a gente ainda faz remoto, tá indo certo. E eu perguntei isso de idade. Com quantos anos você começou a dublar? Então, eu entrei no mundo da dublagem com 4 anos. Meu Deus. E com 4 anos eu já estava ali nos estúdios acompanhando a minha irmã nas gravações. E o meu primeiro trabalho foi com 5, que foi a boneca Baby Alive. Aham. Na época eu não sabia dublar, então eu sempre peguei personagens pequenos no começo, vozerio, personagens apoio, aí o diretor falava as frasezinhas e eu só repetia. E aí foi indo, até deslanchar no mundo da dublagem. E você foi, então, por causa da sua irmã que já dublava? Como que foi? A gente era criança, eu tinha 4 anos, minha irmã tinha 8. A gente era pequenininhas, né? E na época minha mãe fazia pós-graduação. E aí não tinha com quem deixar a gente, porque a gente era pequenininha, não confiava e tudo mais. Aí minha mãe teve a brilhante ideia de deixar a gente no teatro. Então ela ia para a faculdade e deixava a gente no teatro. E aí no teatro, minha irmã, por ser mais velha, ela acabou se desenvolvendo melhor. E aí tinha lá os anúncios de curso de dublagem. Minha mãe, Uhum. muito curiosa, falou: Nossa, curso de dublagem? Que interessante. Vou colocar a Júlia para fazer. Aí a minha irmã fez curso de dublagem e entrou no mundo da dublagem, né? Devagarzinho também, como qualquer outra pessoa que entra. Foi indo devagar, devagar, conquistando seu espaço. E aí, na época, eu acompanhava ela nos estúdios. E aí foi indo tudo naturalmente, né? Aham. Que eu acho que você lembra qual foi o primeiro papel assim que você fez que você consegue lembrar assim com 4 anos ali como é que foi a Então, sua memória? eu tenho flashback só, né? Aham. Breves memórias. Quem conta melhor, assim, é minha mãe. E ela diz que o meu primeiro personagem foi a Baby Alive, foi a boneca Uhum. que fez aquele auge, a primeira que saiu da Baby Alive que tem a minha voz. E eu tava no estúdio, esperando a minha irmã, na Vox Mundi. Tava esperando a minha irmã dublar. E aí passou o cliente da boneca. Quem era o cliente? É a pessoa que escolhe as vozes. E estava tendo teste para a boneca. Então, várias dubladoras estavam ali esperando para fazer o teste. E eu estava lá esperando a minha irmã. E aí o cliente perguntou para minha mãe se ele podia me colocar para fazer o teste. Porque eu tinha uma vozinha agudinha, pequenininha, e que poderia se encaixar legal para personagem. E para personagem não, para boneca, né? Porque a boneca, a gente fala que não tem uma voz, não é dublagem, né? A gente só vai e faz, mas não é uma dublagem, da gente ver a cena e gravar em cima. Boneca é diferente. Aí a minha mãe falou, claro, é só um teste, faz aí. Aí o diretor repetia, ai, Cecília, fala papai. Aí eu, papai! E aí ainda. E aí no final o cliente gostou, lógico, ele avaliou todas as meninas que estavam lá para fazer o teste, mas ele quis que ficasse com a minha voz porque era mais pequenininha, mais agudinha, que mais ficaria melhor para boneca na época, né? E você tem a boneca até hoje? Tenho. E Eu lembro que na época, quando lançou a boneca, foi um boom, assim, uau! Era a primeira boneca que falava, que mexia o rosto, que piscava, mexia a boca, ela também comia, bebia, ainda fazia cocô e xixi, era assim, uma coisa de louco, né? E aí eu falei, meu Deus, eu preciso ter essa boneca. Aí meus pais me deram de presente, não ganhei, poxa, né? Mas eles esquisito, né? é, Mas enfim. não sei se agora eles aprimoraram e dão, né, de presente, mas na época Uhum. eu não ganhei de presente a boneca. Aí eu ganhei de presente dos meus pais. Também me deu de presente e eu tenho até hoje a boneca guardada. Que ótimo. E você É. dublou séries infantis, desenhos, até séries dramáticas. Como que você faz para poder acompanhar
tantos projetos diferentes, assim? É interpretação, né? Teatro, interpretação. Então, quando a gente entra para dublar um personagem, o diretor ele passa pra gente o projeto. Por exemplo, quando eu fui dublar a Ruby do N com E. A Aham. Ruby, o El, que foi o diretor, né, no começo do projeto. Olha, Cecília, a Ruby, ela é muito expressiva, ela é apaixonada pelo Gilbert, que é o personagem da série. Então, ela é toda fofinha, bonitinha. Então, sempre tenta manter essa vozinha com um jeitinho mais fofo, carismático, né? Uhum. Aí é isso, então você entra no estúdio, você tem que entender sua personagem primeiro e interpretação E, daquela cena. Concentração é o principal, né? Então você assiste a cena, vê tudo que está se passando ali, vê o contexto e manda a bola. e tem tempo para isso? Vocês conseguem receber 2 dias antes ou é na hora que você conhece? Como é que funciona? É na hora, Nossa, é tudo na hora. Tudo na hora. É até engraçado que me perguntam, né? Cecília, o que você vai dublar agora? Não sei. Vou descobrir quando eu chegar lá no estúdio. e qual gênero, qual tipo de projeto você curte mais fazer? Eu adoro gravar série, adoro gravar desenho também e filmes, mas filmes mais românticos, mais comédia. Eu gravo filme de terror, mas não é o meu predileto. Eu sempre fico, tipo, com medo, sabe, na hora de gravar. E você já dublou personagens também que vêm de livros, né? Tem alguma responsabilidade diferente quando você pega um personagem que já é conhecido e já é querido e ele, bum, chega lá e tem a sua voz? Como que você recebe esse É, trabalho? então, é uma baita responsabilidade. A Kitty, por exemplo, né, do Para Todos os Garotos, era Aham. um livro que se tornou filme, que a Netflix produziu. E eu vou ser bem sincera, na época eu não sabia que era baseado num livro. Quando eu fiz teste para Kitty, eu fiz teste para Kitty. E eu lembro que só me falaram sobre a personagem. Eu também não sabia que era o Para Todos os Garotos. Não fazia ideia. Falaram, ó, você vai fazer teste para essa personagem, ela é assim, 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 bora. Então, bora. Aí passou uns meses, você passou no teste, ai, que legal, então bora. Foi aí que me falaram, então, é do Para Todos os Garotos, ele é baseado num livro, e a Netflix produziu o filme, e vai ser um baita sucesso. Já falaram assim, que ele tem muitos fãs. Aham. Eu, nossa, então, bora caprichar, né? E aí, a partir do segundo filme, foi aí que eu entendi bem a repercussão do Para Todos os Garotos. Entendi que a Kitty, né, ela não é a personagem principal do filme, mas que ela tinha um papel fundamental na história, né? Então, que ela que mandou as cartas no primeiro filme pra dar Laradinho, né? E aí eu falei, caramba, tem uma tem uma responsabilidade nas costas para esse filme, para essa personagem. Então, bora caprichar mais ainda. E agora com a série do Com Carinho Kitty, nossa, foi incrível. Não teve uma preparação, né? Porque a dublagem não é igual um filme que a gente vai atuar, mas eu me preparei psicologicamente para isso, porque eu já sabia que era os dias da gravação, eu conversei com a diretora do projeto, que foi a Úrsula Bezerra, né? E ela já tinha me falado, olha, a gente vai gravar a Kitty. E eu já fui me preparando para aquilo, assisti os filmes, relembrei como era a personagem, para já chegar com tudo. E quando esse processo de dublagem, como que funciona? Você escuta no original, segue texto, com o ouvido você escuta a sua voz, com outra é roteiro, outra televisão. Como que esse processo funciona na hora de poder produzir, na hora de poder fazer? Você guia pelo áudio original, você tenta dar a sua interpretação, você segue Isso. tela, como é que É, você é, faz? por exemplo, a gente entra para gravar, né? Aí o estúdio ele é separado, né? Uma cabine fica o diretor e o técnico, e Uhum. outra cabine fica eu. E aí na minha cabine tem uma televisão, microfone, o fone e os roteiros, né? Os scripts. E aí Aham. o diretor conversa com você, ele fala, né, o que você vai fazer, sua personagem, enfim. E aí o técnico ele ajusta o microfone para você e aí a gente começa. Aí o texto,
ele tá tudo já traduzido. Então, ele tá pronto, traduzido e revisado. E geralmente revisado pelo diretor também do Uhum. projeto. E aí o diretor fala, anel 10. A gente separa por anel. Uhum. Já te explicaram sobre os anéis da Mais ou dublagem? menos. Os anéis da dublagem é uma quantidade de segundos de um projeto e Aham. ele é dividido para ficar melhor, para a gente se encontrar melhor no roteiro. E aí o diretor fala, anel 10. Aí eu vou lá no anel 10, sua personagem é a Trixie, do Lucifer, por exemplo. Aí eu vou lá, marco a Trixie da série Lucifer. Aí tá lá. Aí o diretor tem todo filme, toda a série tem um time code. O time Uhum. code é o que segue o número de anéis, Aham. a contagem dos anéis. E aí o técnico coloca lá no time code certinho, e aí eu vejo a cena. E aí eu Aham. vejo a cena passando da minha fala, marco a minha fala, aí eu leio, aí eu escuto, eu olho, eu vejo a interpretação da Trixie, associo o contexto, aí se eu achar que precisa mudar alguma coisa, eu pergunto pro diretor, ou até mesmo o diretor fala, não, Cecília, muda esse legal por incrível, assim, dependendo do contexto, né? Então, tudo a gente tem que olhar a cena, escutar, associar o texto e ver ali como fica melhor. Passou uma, se você quiser passar outra e ver de novo a cena, passa mais uma, e aí grava. E aí vai indo, é bem dinâmico até. Aham. E você comentou da Baby Alive, você também está em Patrulha Canina, é a Doutora Brinquedos. Sou a doutora Como que você. Brinquedos. A Marshall do Patrulha Canina. Não, não sou mais, né? Eu fui a primeira Aham. voz da Marshall. Foi uma questão da Nick querer trocar a voz, porque no original era um filhote. Então o Aham. desenho sempre escreveu o Marshall como o filhote. Sim. E a questão é que a voz era muito agudinha, né? Então, era bem fofinha, não sei o que. Passei no teste, mas aí, com o passar do tempo, as frases foram ficando engraçadas, porque era eu com uma voz de menina falando, e o roteiro, né? O texto escrito o Marshall, Aham. ele, né? Se referindo como se fosse um filhote macho, e não uma filhote fêmea. E aí a gente falou, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí a Nicker falou, não, sempre foi um filhote macho, mas é que a voz no original sempre foi muito aguda, e aí a gente preferiu colocar uma voz agudinha, mas agora o personagem tá crescendo, e no original, a voz do menino que fazia no original também cresceu. E Uhum. aí começou a ficar diferente. E aí não teve jeito, teve que trocar. Aí eu saí do desenho, quem entrou foi o Renatinho, o Renato Cavalcante, e aí depois foi o Theo. Acredito que o Theo ainda tá fazendo, né? Mas aí a Úrsula, que foi a diretora do projeto, que ainda é a diretora do Patrulha Canina, me colocou para fazer a Princess, que é uma outra personagem. Então não saí totalmente. E como que a Doutora Brinquedos chegou na sua vida? Ai, a doutora Brinquedos é o meu grande xodó. Eu tenho até uma doutora aqui, ó. Vou até mostrar aqui. Eu tenho a minha doutora Vete. A doutora Brinquedos foi uma grande personagem na minha carreira. Eu digo que eu aprendi muito com ela. Foi a minha primeira personagem grande de desenho protagonista que eu fiz. Foi em 2011 que eu fiz o teste para doutora. E eu fiz teste junto com a minha irmã, o que é mais engraçado. A minha irmã fez teste junto comigo, mas eu passei. Mas foi E incrível. quanto, e há Hum, quanto, desde 2011 que você está nesse projeto, né? E ele é é. seu xodó, assim, e você se identifica com a personagem, ou é porque tem mais tempo? Como que é esse carinho que você tem com a Então, até Doutora hoje Brinquedos? eu dublo a doutora, né? Até hoje eu gravo a doutora, então é um desenho assim que eu falo que é pra vida, que me auxiliou e me ensinou muita coisa. E a doutora, quando eu comecei, por ela ter sido meu primeiro personagem grande, foi numa época que eu tava ali aprendendo ainda a dinâmica da dublagem. Mesmo já estando no mercado há um Uhum. tempinho, é, você aprende a dublar dublando, né? Aquela situação. E os diretores que eram dos projetos que passaram na direção com a Doutora Brinquedos, o Rodrigo Andreato, o Fábio Lucindo, o Wagner Fagundes, eles me ensinaram muita coisa sobre a dublagem, sobre como dublar, sobre a personagem. Então, eu acredito que por isso eu peguei muito carisma.
Aham. Além do mais, porque o desenho é lindo demais, né? Você assiste o episódio, você vê que a história, assim, ele sempre tem uma coisa para te ensinar, né? A doutora, eu falo que a doutora é incrível, que cada episódio eu falo, caraca, que coisa, né? Caramba, Disney. E você É um consegue desenho observar, lindo. Oi? e você consegue observar essa importância do seu trabalho com o público infantil? Porque quando você dublou, você tinha quantos anos, a doutora, pela primeira vez? Eu tinha uns 10, 11 anos, né? Naquela época você já tinha esse entendimento que era um personagem grande, ou que podia seguir até hoje? Como que Então, você analisava isso? E como você vê exatamente. também hoje? Parecia que eu tava crescendo junto com a doutora. Porque, Aham. basicamente, a gente tinha quase a mesma idade do desenho, né? Ela era o quê? 2, 3 anos mais nova. Então, quando eu comecei a dublar, eu falei, nossa, que desenho legal, né? Que desenho bacana. Só que você não, com 10 anos, 11 anos, você não tem maturidade suficiente para perceber as coisas. E essa Aham. noção de grandeza de como era o desenho, eu fui perceber quando eu fui crescendo. Quando eu fui crescendo, eu fui dublando mais a doutora, chegando novas temporadas, novos episódios, eu falei, nossa, que desenho legal. E começou também quando as pessoas começaram a me mandar mensagem, Aham. no Instagram, ou teve uma vez que eu participei de um projeto chamado Parlamento Jovem, que eu fui vereadora jovem por 2 dias, representando a minha escola. E aí lá eu comentei que eu era dubladora, não sei o que, eu falei que era dubladora da Doutora Brinquedos, e o pessoal ficou assim, caramba, é o desenho da minha infância. Aí eu falei, gente, sério? Sabe? Aí você começa a perceber as coisas, caramba, eu toquei na vida das pessoas de alguma forma. Porque eu ouvi relatos, nossa, Doutora Brinquedos era o desenho da minha infância. Passava a tarde inteira assistindo Doutora, ou do tipo, ah, Doutora Brinquedos me inspirou a querer fazer medicina, ou nossa, Doutora Brinquedos cuida tão bem dos brinquedinhos dela, ensina isso para os meus filhos, sabe, as mães, os relatos dos Aham. pais, né? Eu falo, nossa, gente, realmente, Doutora Brinquedos é um desenho que não é só um desenho, é um desenho que Aham. ultrapassa as telas, né? Que eu falo, que mexe com a vida das pessoas. E você tem uma voz que é muito linda e muito marcante, né? Acho que as pessoas devem Obrigada. reconhecer, devem reconhecer, né? No mercado, na padaria, na escola. Como é que as pessoas reconhecem mesmo? Como que acontece Elas isso? às vezes não reconhecem o personagem, Ah. mas elas ficam com aquela coisa, como quem diz, a sua voz é familiar. A sua voz é familiar. Ou, por exemplo, nossa, a sua voz é tão linda, a sua voz é tão fofa, parece voz de desenho animado. Aí eu fiquei tipo, será? Será que você já não me escutou? Uber, nossa, Uber é demais. Às vezes eu entro no Uber para pegar um Uber, não sei o quê. Aí o Uber começa. Às vezes eu não falo com que eu trabalho. Eles só falam, ah, você trabalha com o quê? Aí eu falo, "Eu sou estudante." Eles, ah, que legal, não sei o quê. Aí quando chega no destino, eles falam, nossa, eu conheço sua voz de algum lugar, sabia? Aí eu falo, então, é porque eu sou dublador. E, Ai, e você falou engraçado das demais. mensagens. As pessoas, como é que as pessoas te mandam mensagem, às vezes falando sobre alguma coisa, ou, sei lá, te perguntam muito, como que acontece esse assédio das pessoas? Porque tem muita série sua que é muito querida, né? Tem muita É, perspectiva, né? Como que você reage a tudo isso? então, por exemplo, com Carinho Kitty foi uma série que teve um boom, né? Então, as pessoas mandam mensagem muito no Instagram, né? Eu não tenho TikTok, então é mais o Instagram, né? Então, me mandam mensagem no Instagram, né? E falam, ai, você que é a dubladora da Kitty? Como assim? Às vezes eu respondo, é que não dá Uhum. pra responder todo mundo, mas aí eu respondo, sim, sou eu. Aí vê que eu também sou a dubladora da Doutora Brinquedos. Meu Deus, você é a dubladora da Doutora Brinquedos e da Kitty? Como assim? Como assim? Aí pede pra fazer áudio, mandar áudio pra família, né? Ai, manda um áudio pra minha família, não sei o quê. Às vezes É vão engraçado. conectando, né, um personagem ao outro, né? É, é. Mas assim, eu falo que eu preciso melhorar muito o meu perfil de rede social, porque
não é tão atrativo, porque eu faço tantas, eu já fiz tantos personagens marcantes, mas que não teve tanta divulgação também, né? Mas eu fico muito feliz quando chamam assim para fazer uma entrevista, ou, por exemplo, hoje uma live, para conversar mais sobre dublagem, porque acaba, de alguma forma, né, divulgando mais o meu trabalho, Sim. né? Os personagens. Até eu acabei de ver uma pergunta, né? Falando, você que dublou a Kiki dos serviços de entrega da Kiki, da Netflix? Sim. E são personagens assim, sabe? E a Kiki, nossa, adorei gravar a Kiki. E tem algum personagem, assim, igual você comentou, que é marcante, que às vezes você não divulgou, assim, tá no ar, né, que você possa falar. Uhum. Que você tem algum carinho, mas que as pessoas não sabem, ou que Tem. você gosta e às vezes as pessoas não perguntam. Tem a Tess, da série This Is Us, Aham. que é uma baita série que, nossa, muita gente assiste, falam que já assistiu e que se emocionam muito com a série. E eu falo, pois é, eu dublei a Tess. Aí eles falam, sério? Eu, aham. Então, a This Is Us é uma baita série que o pessoal às vezes não sabe. Que mais? A própria Lily, do Modern Family também. Eu fui a primeira Aham. voz da Lily, do Modern Family. Então, o pessoal, sério, que legal, adoro Modern Family. E Modern Family também é uma baita série, né? O Isso. pessoal adora, é engraçado demais. Você tem alguma inspiração no seu trabalho? Alguém que você fala, nossa, quero ser igual essa pessoa. Tenho muitos dubladores que eu admiro muito, tanto homens, tanto mulheres. É, Nossa, a dublagem inteira. Basicamente a dublagem inteira. Mas eu tenho os meus prediletos. Eu adoro a dublagem da Cecília Lemes, minha xará. É uma pessoa que eu sempre admirei muito no mundo da dublagem. Minha irmã também, Isso é a Júlia incrível. De Brito. A Julinha sempre foi uma grande inspiração para mim. Eu aprendi a dublar assim com ela, vamos dizer, né? Assistindo ela. Uhum. A Cecília Lemes, Francisco Bretas também é uma grande inspiração para mim. Antônio Moreno, que infelizmente já faleceu, mas ele era o gelinho do Doutora Brinquedos, mas sempre fui apaixonada pelas dublagens dele. O Antônio Moreno era das antigas, né? Ele é um dublador das antigas e, nossa, adoro a dublagem dele. O César Marchetti também, uma grande inspiração. Eu Ai, tem muitos. E tem algum estilo de personagem ou estilo de projeto que você não dublou ainda e você quer muito dublar? Algum personagem, alguma coisa Sim, diferente do eu habitual? gostaria muito de um dia poder fazer voz original. Quando eu era pequena, eu Aham. fiz voz original para um projeto, mas foi só uma vez e eu gostaria de ter essa experiência de novo. Voz original é uma experiência, uma baita experiência. Você se arrisca muito, sabe? Porque Uhum. não é dublagem. A voz original só tem o texto. E é você ali com sua interpretação. A dublagem a gente tem, né, o vídeo e tudo mais, então a gente segue o roteiro, mas voz original não. Então acho que voz original me arriscaria a fazer. E esse projeto que você fez, você dublou uma vez, qual que foi? Sabe Deus, eu Você era sou muito muito ruim. pequena? Era muito criancinha. Eu tinha não, tinha 8 anos. Tinha 8 anos na época. E foi na Ultrassom, que é um estúdio Uhum. de voz original aqui em São Paulo, mas não lembro o nome do projeto. E além de dublagem, você tem algum hobby ou trabalho diferente? Eu adoro jogar vôlei. Eu amo jogar vôlei e atualmente eu tô prestando vestibular. Sou estudante de vestibular, assim como muitos outros estudantes que sofrem para o vestibular. Eu tenho esse sonho de entrar numa faculdade pública, né? E a Uhum. gente sabe que não é fácil no Brasil. Entrar numa faculdade pública é muito concorrido. Então, tô nessa disputa aí, E qual curso nessa que você quer fase. fazer? Então, aí que tá. Aí que vem um grande obstáculo. Eu estou prestando para medicina.
Eu sei que não tem nada a ver Vai com dar o mundo certo. da dublagem, Tem com a doutora mas Brinquedos, talvez. aí, tá vendo? Talvez ela tenha me inspirado. Não, mas brincando. É, tô nessa fase de prestar para medicina, mas eu já deixo isso bem claro que mesmo entrando nessa área, nesse mundo médico, nunca vou deixar e abandonar a dublagem, até porque é a minha profissão atual e sempre Ah, será, sempre será. Eu falo, né, que para mim a medicina é mais uma uma outra possibilidade para me arriscar mais, viver outras experiências também. Só que a dublagem sempre vai estar comigo em todos os momentos. sim, e faz parte da sua vida inteirinha, né? Você não deve ter memória fora de dublagem, né? Exatamente. É a minha profissão, né? Eu completei 18 anos, tirei meu DRT e eu já sou atriz. Então, Uhum. isso sempre vai estar comigo, né? E a gente nunca abandona uma situação que, poxa, eu comecei criança, né? E não é fácil largar uma coisa que você fez, que faz desde criança. Por isso que eu falo, Faz eu parte de vou para uma você. outra área, mas a dublagem sempre estará comigo. Isso, eu deixo isso muito bem explicado, bem claro, né? Porque às vezes as pessoas acham, ela vai fazer medicina, então vai sair da dublagem. Não, nunca. Nunca, nunca. Eu esqueci agora o nome do dublador, mas tem um também que ele tinha muitos personagens e tá Uhum. trabalhando como médico. Acho que ele deixou alguns, mas continuou dublando. Esqueci agora o nome dele. Eu Esqueci sei mesmo. que no Rio de Janeiro tem a Karina, Uhum. que ela é dubladora e ela também tá fazendo faculdade de medicina. E além de dubladora, ela também é diretora de dublagem, então ela tá ali no melhor dos dois mundos, estilo Hannah Montana, né? Eu falo que é o melhor dos dois mundos. No começo da live a gente falou sobre tecnologia, né, esse Uhum. estúdio, né, remoto agora. E como que você vê agora essa inteligência artificial, essa novidade que está acontecendo? A gente não sabe, né, se vai funcionar, se não vai, se tem algum lugar funcionando. Como que você analisa, como é que você vê isso? Você que é uma dubladora jovem, né? Então, é, é muito complicado, né? E não é só para a profissão Uhum. dublagem, acredito que envolva muito mais profissões. Foi até porque, né, tá tudo muito desenvolvendo tão rápido, É. mas é muito triste pensar que desculpa, que uma máquina pode fazer um trabalho de uma pessoa, né? Porque é muito legal essa parte de tecnologia, de desenvolvimento, não sei o quê, mas colocar uma máquina para fazer um que uma pessoa faz e que faz muito bem, que faz muito melhor, que essa é a minha opinião, né? Uma Aham. inteligência artificial tá ali, não é traduzir, é traduzir simultaneamente com a fala original. Poxa, é uma pessoa, não tem nem comparação, né? O trabalho de um dublador vai além da interpretação. A dublagem brasileira é considerada uma das melhores dublagens do mundo. E, poxa, E a gente está trocar falando de isso por arte, né? uma. Oi? E a gente está falando de arte, né? Exatamente, de arte. Então, assim, é muito complicado. E não é só para dublagem, né? A gente já vê que teve muitas profissões que já não existem mais, porque foram, Uhum. né, ocupadas por tecnologia. Mas é o que eu falo, tecnologia é ótimo, porque olha a gente agora, numa conversa Isso. simultaneamente, divulgando para outras pessoas, mas até que ponto, né? Até que É, ponto ela pode ultrapassar? Porque, poxa, né? Tá lidando com pessoas, né? Com é, trabalho. Atualmente, a categoria, né, dos artistas, eles estão trabalhando para acontecer pelo menos uma regulamentação em relação sim, a isso, né? sim, sim. Tá, vocês querem colocar inteligência artificial? Beleza, mas, né, coloca de uma maneira certa, que não tire o trabalho dos dubladores, né? É, não ultrapassa os É, direitos, né? exatamente. Os direitos é uma questão também que tá pegando É, tem os agora, né? direitos, os direitos conexos também, né? Que É, não que pagam por envolve inteiro. a classe toda dos artistas, né? É, Mas em relação, né, à inteligência artificial, a nossa categoria, né, os artistas estão trabalhando nisso, estão lutando por isso, porque não pode simplesmente, né, tirar o é. trabalho de uma pessoa E, que, e,
Pode falar. Não pode falar de contexto, pode, Só pra, pode é concluir. que é um trabalho que é muito bem feito pela dublagem, né? A gente vê inúmeros desenhos, animações que, nossa, se não fosse a dublagem ali, poxa, né? Sim, sim, não, tem coisa que sim, é totalmente da cultura daquele país. E quando chega Uhum, aqui, dá uma nova cara. Tem programas que é, não são um sucesso lá fora, e aqui o pessoal é apaixonado, né? exatamente. Então acho que tem essa questão. No caso dos direitos também, é igual o caso da doutora Brinquedos, é a sua voz. Aí vamos supor que vem inteligência, já pensou se a empresa resolve pegar a sua voz mesmo, e Uhum, usar como a torta direita é perigoso, né? Tem que ter uma regulamentação. é, Lá estão fazendo greve, né? Lá fora, né? estão. A gente fala, Hollywood está em greve, justamente por essa situação, porque, né, não tem cabimento. Agora a inteligência artificial consegue até reproduzir os rostos. Não tava no Instagram recentemente, tava tendo uma trend, né, que eles falam, que o pessoal tirava as fotos e colocava na Uhum. inteligência artificial e eles reproduziam você casado, você com um É, filho. Falei, tá vendo? Daqui a pouco nem artista pra fazer um filme, fazer uma exatamente. série vai precisar mais. Não, eu joguei de curiosidade, eu falei, eu não vou tirar foto mais. A É, foto fica pronta e eu simulo. exatamente, exatamente. Então, tudo precisa ter, né, uma regulamentação, porque a gente está trabalhando, né, com pessoas, É. trabalho das pessoas. E tem algum trabalho seu que é o seu queridinho, que você gosta de assistir mesmo? Ai, eu tenho alguns, eu tenho alguns. Kit é um deles, com carinho Kit, eu assisti várias vezes, várias vezes, mas tem um desenho que eu dublei recentemente e que era o meu desenho de infância. Quando eu era criança, eu era apaixonada. O meu aniversário, tema de 3 anos, foi desse desenho, que é o Teletubbies. E recentemente estreou na Netflix, eles fizeram um aprimoramento, né, Aham. do Teletubbies, e a Netflix produziu. E aí eu dublei um dos bebês Teletubbies, que foi a Dada, a Dada. E aí, ai meu Deus, é tão fofo. É, e adorei assistir. É um dos meus prediletos. Pena que não veio mais temporada, foi apenas uma. Vamos ver, né? Vamos torcer pra vir mais episódios. Mas eu adorava. Adorei dublar. Nossa, e assistir depois do resultado foi incrível. E tem algum áudio que é mais fácil para dublar? Tipo, espanhol, japonês, russo? Tem algum que é mais familiar? Tem. Ou tem alguma cultura que você gosta mais de dublar? Eu adoro dublar animes. Ah, Adoro dublar dublou animes. bastante, né? É, oi? Dublou bastante anime, né? Tem algum que é o seu favorito? Tem a Makomo do Demon Slayer. Adorei gravar ela. Pena que ela não apareceu mais depois, mas a gente ainda tem fé, a gente ainda tem esperança que ela possa aparecer de novo. Eu até fiz minha colinha aqui, peraí. Tem a N do Jojo, das Aventuras Bizarras de Jojo. Sim, E um grande também tem sucesso, a. né? Foi, foi um baita sucesso. Também tem Dublagem a muito bem adaptada. Wendy. Também teve a Wendy Marvel do Fairy Tail, que eu também dublei. Anime tem bastante coisa até. Você fez Pokémon, É... Yu-Gi-Oh! Oi? Chegou a dublar Pokémon, Yu-Gi-Oh! Também, não foi? Então, eu vi que isso tá na WWiki, né? Lá Tem algum. no. Aham. Isso. Só que eu não lembro. E aí eu tenho que ver, eu tenho que ver isso nos comprovantes. Porque lá tá a Aham. data certinho, né? Eu tenho que dar uma olhada. Eu lembro dos mais recentes, né? Mas teve a Kinoko também, do My Hero Academy. Mas anime eu adoro gravar. Eu sei que não é um idioma fácil, né? Não entendo nada que eles Aham. estão falando no original. Às vezes tem, né, animes que eles acabam fazendo a voz no inglês, passam pro inglês. Aham. Sim, sim. Ajuda, mas, né, o japonês não entendo nada, mas eu adoro dublar anime. Outro idioma também que eu gosto muito de dublar é o espanhol. Aham. Apesar de ser um pouco mais, a gente fala que é um pouco mais difícil, porque o espanhol, às vezes eles falam um pouco cantando, né? E, Aham. e atrapalha.
porque o espanhol é muito parecido com o português. Mas eu adoro dublar filme, série em espanhol. Inglês é o mais fácil pra gente, né? Porque o inglês a gente fala que é o idioma universal, então eu tenho mais facilidade pra entender o inglês, óbvio. Mas eu não gosto de dublar. Não é que eu não gosto, mas é que é mais difícil. Filme alemão também, o idioma alemão é muito complicado. Eles misturam muito com o inglês, então às vezes fica uma salada. Uma salada ali. E a gente fica, ai, o que eles estão falando? Mas a gente consegue, dá pra dublar. Não é o meu predileto, mas a gente dubla. Português de Portugal também não é o meu predileto, mas a gente dubla. Recentemente, eu tava dublando uma novela pra Band, que se chama Valor da Vida. E a minha era uma novela portuguesa. Mas olha que engraçado. Tinham muitos personagens que os atores eram brasileiros. E aí, eles fizeram a novela em Portugal, com atores portugueses e brasileiros. E aí, quando veio passar aqui na Band, eles pediram para dublar só os personagens portugueses, né? Os atores portugueses. O pessoal brasileiro não dublou. E a minha personagem, né, foi dublada. Ela era de Portugal e eu dublei em português, brasileiro. Mas, gente, muito, muito confuso. Porque é muito parecida, né? Então, acaba dificultando, mas também dá certo. Tem Mas os é falsos engraçado. É cognatos, né? engraçado. Bate uma coisa no ouvido e não é aquilo, né? Para poder É, fazer. é, eles têm muitas expressões diferentes das nossas, né? Então, é isso que se torna engraçado. Que eles falam uma coisa, a gente fala, eu fico, o quê? Mas é muito parecido. Parece que tá falando português, mas com outras expressões. Quer dizer, eles estão falando português, mas com expressões diferentes, né? Não é o meu também idioma predileto, mas é engraçado demais dublar e a gente dubla. A gente dublou tudo. Tem alguma produção que foi mais difícil que você falou, não tem como fazer alguma coisa assim ou ainda não? Ainda não. Assim, para mim toda gravação, toda dublagem é uma experiência nova, né? Tem ali suas dificuldades, às vezes não, mas a gente sempre vai tentando superar, vai enfrentando. Cada personagem tem suas especificações, né? Então, quando eu entro para dublar o personagem novo, eu tô ali para ele. Eu falo isso, né? Eu tô ali para ele e a gente vai arriscar todas as possibilidades que são possíveis para entender e interpretar e fazer direito, né? E tem Mas acho algum que é mais que fácil? o mais fácil pra mim, eu falo que são personagens que às vezes têm as mesmas características que a gente, né? De personalidade. Então, eu sou muito mais. Eu sou uma pessoa que tem uma personalidade assim de falar, não sei o quê. Então, personagem que tem essa personalidade assim, pra mim é facinho. Às vezes tem mais dificuldade de gravar aqueles que são mais contidos, fechados, que falam mais baixo, aí complica. Mas também a gente faz. E você faz alguma coisa para cuidar da voz ou para não ter problema? Porque um dia que você tiver com a garganta ruim, você perde vários trabalhos, né? Porque você deve trabalhar, você entra numa sala, faz uma coisa, entre outra faz totalmente diferente. Como é que você faz para não gastar Então, a garganta? a gente tem que ter um acompanhamento com a fono, né? Porque a gente trabalha com a voz e é o que os profissionais de saúde de voz, eles falam, né? Você tem um certo, digamos assim, você tem uma certa quantidade de uso da sua voz, uma pessoa que não trabalha com voz. Vocês que trabalham com voz, vocês usam o dobro, né? Porque eu passo o dia inteiro falando, né? Então, é o meu trabalho. Então, a gente tem que ter um acompanhamento com a fono, assim, de vez em quando, para ver se tá tudo bem com as cordas vocais, para ver se tá tudo certo. Manter ali hidratação, né? Beber água, bastante água o dia inteiro. Durante as gravações, ter a garrafinha de água ali sempre junto, porque vai fazer um vozerio que grita, é vozerio de show, que grita, uhul, o tempo todo, risada, não sei o quê, você sai com a voz daquele jeito, né? Vai fazer um filme de terror,
grito também, você sai também com a garganta, né? É mais desgastada. Então, sempre com água. Eu tenho também o costume de sempre comer maçã. Falam que ajuda muito na dicção. Então, sempre ali comer uma maçãzinha antes da gravação. E a inalação também, né? Inalação para manter sempre. Eu tenho problema de rinite, né? Então, meu otorrino sempre fala, né? Ah, faz inalação sempre, porque ajuda. Quem não tem, né? Problema de rinite em São Paulo. E Mas é como é que isso. é a sua rotina como dubladora? Você é programado ou no dia te chamam, você entra em vários estúdios ou você é exclusiva de um estúdio? Como que é hoje esse trabalho seu? Não, eles sempre marcam com antecedência, né? Uhum. Pelo menos uns 3 dias antes, às vezes até um dia antes, dependendo do projeto. As Kardashians, eu dublo o reality show das Kardashians e eu faço a North. Aí, às vezes o estúdio manda assim um dia antes. Ai, você pode gravar amanhã? Das 2, das 3, por favor. Porque às vezes é na correria, sabe? Que chegam os episódios e bora gravar. Mas geralmente eles marcam com antecedência, mandam mensagem: ah, Cecília, a gente tem um projeto tal, de que vai exigir tantas horas ou tanta hora, tantos minutos, você pode dia tal? E aí marca direitinho, tudo feito com antecedência, né? É, Geralmente agora, né? Que voltou os estúdios presenciais, então vou pro estúdio presencial, aí, por exemplo, eu tenho um estúdio Unidub, por exemplo, das 2 às 3. Aí eu vou na Unidub. Aí depois eu tenho um dubla vídeo das 4 às 8, vamos supor. Se for um projeto grande. Aí de lá eu vou pra dubla vídeo. E aí vai indo, entendeu? Aí a E, gente vai mudando. Hã? e são quantos anos de dublagem? 18 que você falou, né? Um tempinho. E como que era dublar quando você começou? Assim, não quando você começou, que você não vai lembrar exatamente, né? Mas assim, até hoje, e todas essas mudanças, como que era? Quando você começou, dublava todo mundo junto ou não? Já era separado? Já era separado. Mas a época que o pessoal dublava todo mundo junto é bem mais antigo, né? Uhum. A época que eu já entrei no mundo da dublagem, o pessoal já dublava cada um a sua parte. A única coisa que a gente grava junto é o vozerio. O vozerio Ah, ainda é gravado junto, né? Então, ali 5, 4 pessoas juntinho ali, gravando uma cena, sabe? Tudo ah. que é muito engraçado, é muito legal, é muito dinâmico também. É demais. E você encontra com muitas pessoas que você gosta, curte, é fã também, assim, em corredores, ou é tudo muito rápido? É, geralmente quando você entra no estúdio, às vezes é muito rápido o contato com outras pessoas, mas às vezes não, depende muito, né? Mas eu, particularmente, sempre encontro pessoas que eu adoro, eu gosto muito de todo mundo da dublagem, né? Então, a gente chega, eu falo que eu me divirto. Eu chego nos estúdios, eu converso com um, converso com o outro, rio com um, falo com o outro, e aí assim vai indo, sabe? Aí você entra pra dublar, conversa com o diretor, com o técnico, aí depois sai, encontra outra pessoa. E assim vai, é muito dinâmico. Às vezes na correria também não dá tempo, né? Ah, sei lá, tô com uma dublagem coladinha uma na outra, aí não dá pra ficar batendo muito papo. Aí tem que ser meio corrido. Mas a maioria das vezes a gente sempre tá ali, né, conversando na recepção, nas recepção dos estúdios, a gente tá sempre conversando bastante. E para quem tem os sonhos de ser dublador ou trabalhar com a voz, qual dica, qual caminho você tem a deixar para essa pessoa? Estude bastante e nunca desista. Às vezes no começo parece que vai ser difícil, sabe? Que não vai dar certo, mas vai dar. O seu momento vai chegar. O mundo artístico é assim mesmo, né? Então, estude bastante, faça teatro, estude sobre a dublagem, faça curso de dublagem. Tem muitos cursos legais agora, né? No mundo aí em São Paulo. Faça seus registros de voz, trabalhe nisso, né? Então, estude bastante, faça seu marketing, né? Que a gente fala, seu networking. Converse com dubladores, peça dicas, né? Porque às vezes a gente tem uma dica ali que é diferencial para uma pessoa que entrou agora na dublagem e não sabe, né? Aham. E
Então é isso, né? Então, entender sobre o mundo da dublagem e ter paciência, ter calma, que vai dar certo. Às vezes no começo é assim mesmo, né? A gente, não só na dublagem, mas acredito que em todas as profissões são assim. Você, você sempre começa num lugar e fala, nossa, não tá dando certo, não sei o quê. Mas vai dar, né? A gente ali trabalhando com calma, fazendo seus trabalhos, estudando bastante e vai dar certo. Com certeza. Cecília, eu quero te agradecer muito, tá, por você ter aceito esse convite. Que a gente possa Ah, se encontrar imagina. mais vezes, marcar mais papos assim. Gostei muito mesmo, quero te agradecer. Ah, imagina, eu que agradeço. Eu adoro falar sobre dublagem. Se pudesse, ficava aqui o dia inteiro conversando sobre dublagem, sobre os personagens. Eu que agradeço. Eu adoro fazer essas entrevistas, divulgar o mundo da dublagem. Querendo ou não, é uma coisa muito especial que a gente tem, né? Sim, sim, com certeza. E merece cada vez mais ser valorizada, ser lembrada e não Pois é, deixar, né, que ser substituído assim por algo, por uma máquina, né? A pois gente está falando de arte, é. né? E parabéns também pela iniciativa. Eu vi o seu perfil também, eu adorei que você faz várias entrevistas, né, com os dubladores. Isso é muito legal também, porque divulga mais o trabalho da dublagem, né? A gente tem esse trabalho tão especial, que é tão trabalhoso e faz com muito amor e carinho. É tão legal quando é reconhecido. Não, vocês merecem. Muito obrigado mesmo, tá? E Imagina, eu qualquer que projeto, agradeço. trabalho, marca nossa página para a gente poder compartilhar também seus novos Ah, com personagens. certeza, com certeza. Vamos conversando. Divulga bastante também no seu perfil. Você falou que você É, tem que ver isso. tenho, eu tenho que Buscar nos melhorar. registros quem que você dublou com 4, 5 anos. Não, eu falo que eu tenho que melhorar. Isso já tá anotado assim na agenda para ter melhorado o meu marketing pessoal. Que, nossa, são muitos personagens, né? A gente basicamente tem. Eu tenho dublagem, sim, bastante tempo, então a gente dubla muita coisa. E aí, quando estreia, a gente nem. Eu nem sei. Às vezes eu recebo mensagem falando, ó, estreou tal, tal, tal coisa. Eu, sério? Você tem Twitter? Você costuma usar o Twitter ou não? Não, não costumo usar, mas também falam que é muito bom, né? O Não, Twitter se pra saber você de jogar tudo. seu nome lá, você vai ver, as pessoas têm muito carinho com seus trabalhos. Ai, As que pessoas estão legal! torcendo para ser você que vai dublar tal personagem, se não é você. Depois você confere, joga o seu nome lá. Ai, Tem que isso. legal! Eu vou te Eu mandar não depois, senhor. sabia. Tem muito isso. E é legal isso, porque as pessoas procuram, as pessoas buscam mesmo, né? Então, É. eu tenho certeza que você compartilhar, o pessoal vai aparecer mesmo. Ai, que legal! Eu não sabia. Pois é um projeto para realizar essa questão do marketing, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Escuta, mas não sabe que sou eu. Mas Mas, é ó, assim muito mesmo. obrigado, tá? Te desejo todo sucesso na dublagem, nos seus Ah, estudos aí, que você possa ter sucesso em tudo que você ai, desejar. obrigada para nós, né? Muito Amém. sucesso para nós. Agradecer também o pessoal que assistiu a live. Obrigada de coração. É muito bom falar sobre o mundo da dublagem, né? Mas obrigada mesmo por todo o carinho e por esse bate-papo sobre dublagem, que é tudo de bom. Aí, amanhã, a partir das 19, vou deixar a live salva no YouTube também, para quem quiser assistir com mais Ai, praticidade. legal! Uhum, fechou. E tamo junto. Marca a gente todo o trabalho, a gente vai compartilhando e vai conversando. Fechou, combinado, hein? Brigadão, hein? Valeu. Obrigado a todos que assistiram e até o nosso próximo encontro. Boa noite, Tchau, gente. tchau.